Fala galera, trago para vocês aqui o corte do Flazoeiro e do Vender Casagrande sobre a notícia do Jorginho, que está com 2 dias sem treinar, e com a venda do Vitor Hugo para o Santos. Então, fica no vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Olhou e finalmente aconteceu. Negócio fechado, o Flamengo contrata novo chefe e Vitor Hugo está de saída do Mengão para o Santos. Alerta ligado com o Jorginho, que não participou dos 2 últimos treinos. Deixa aí o seu like. Vou começar o vídeo aqui falando sobre a multa que o Flamengo tomou da Conmebol de 10 mil dólares, né? 54 mil reais. Essa multa por conta de sinalizador na arquibancada durante a partida entre Flamengo e Internacional na Libertadores da América. Vale lembrar que na Libertadores é proibido o uso de um monte, não só de sinalizador, mas de um monte de coisa. Então, por conta disso, o Flamengo acabou tomando essa multa e vai, além de ter tomado essa multa, né, de 10 mil dólares, esse valor vai ser descontado do valor que a Conmebol paga pelo Flamengo, para o Flamengo, na verdade, na medida que o Mengão vai avançando na competição. Bom, vamos mudar o assunto, sair da Conmebol aqui e entrar na seleção uruguaia, isso porque o De La Cruz ficou fora da convocação da seleção uruguaia. O Marcelo Louco Bielsa disse que queria ver o jogador jogando mais para poder convocar o camisa 18 do Flamengo. A informação é que apenas Arrascaeta, Matias Vinha e Guilherme Varela foram convocados para a seleção para esses últimos 2 jogos aí da eliminatória da Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ficar, se futuramente ele volta a chamar o De La Cruz, apesar de, eu acredito que de agora para o final do ano, o De La Cruz ele vai ter mais oportunidades. Eu acho que o Felipe Luiz ele vai rodar mais o elenco, principalmente nos jogadores ali do meio campo. Por falar em rodar o elenco, o Jorginho não deve jogar amanhã. Isso porque o jogador ficou fora dos 2 últimos treinos, o de ontem, o de antes de ontem e o de ontem. Não sei se ele vai treinar hoje ainda, porque o treino ainda não começou, mas os 2 últimos ele ficou fora. E aí, o que acontece é basicamente o seguinte: ele fora do treino, mas o que aconteceu, Flávio? Tem alguma lesão, alguma coisa? Não, estava sentindo um incômodo, uma dor, e por conta disso o departamento médico decidiu tirá-lo do treino e existe a possibilidade do Jorginho fazer um controle de minutagem ali amanhã, né? Fazer ali um controle de carga, até porque é um cara que já tem mais de 30 anos, joga todos os jogos 90 minutos e corre um absurdo, e toma um absurdo de pancada ali no meio campo. Sentiu dor? Claro, faz um controle de minutagem ali para poder estar 100%, principalmente na volta, porque Flamengo volta, pega o Juventude, que é um jogo dificílimo. Flazoeiro difícil, é difícil. Ganhar no Alfredo Jaconi é difícil. E depois o Flamengo vai enfrenta o Juventude e depois enfrenta o Juventude e depois enfrenta quem depois do Juventude, meu Deus? Enfrenta o Juventude e depois vai enfrentar o Estudiantes pela Libertadores. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre saída do Mengão, isso porque Vitor Hugo está indo embora do Flamengo para o Santos. A informação que o Vene soltou ontem é que o Flamengo acertou a saída do Vitor Hugo por empréstimo ao Santos, o jogador que já estava naquela de sai, não sai, sai, não sai. O Flamengo acabou que acertou o empréstimo do jogador ontem. O Flamengo está fazendo uma espécie de barca nesses últimos dias. Foi o Matheus Gonçalves, foi o Lohan, foi o Tchola, agora foi o Vitor Hugo. Muitos jogadores saindo do Flamengo e deve sair ainda mais. O Felipe Luiz ele tem reclamado bastante do excesso de jogador no elenco. Falou, olha, tem muito jogador no elenco, tem posição aí que tem 3, 4 jogadores, eu preciso que alguns saiam. Então, por conta disso, o Vitor Hugo saindo do Flamengo e indo para o Santos, o negócio... Rapaz, falou de Lohan aí, o Lohan não tá jogando nada, velho. Vocês concordam comigo? Lohan, Matheus Gonçalves, meninada aí tá deixando a desejar. Está fechado. Por falar em negócio fechado, o Flamengo também acertou uma nova contratação. O chefe do departamento de fisiologia,
pediu demissão, Fábio Marcelo, ele que havia chegado no Flamengo aí praticamente junto com a volta do Dr. Runco. O Dr. Runco foi demitido por conta daquela situação envolvendo o De La Cruz, e aí o Fábio Marcelo também pediu a sua demissão. O Flamengo correu, foi no mercado e recontratou o Márcio Puglia, acho que é assim que se fala o nome dele. Também já passou pelo departamento de fisioterapia no Flamengo e agora está de volta ao Mengão. Então, Márcio Puglia volta para ser o chefe de fisioterapia do Flamengo e o Fábio Marcelo sai ali da posição de chefe e pediu demissão, não está mais no quadro de funcionários do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar do que finalmente aconteceu, porque é o que eu digo, às vezes até tarda, às vezes também falha, mas de vez em quando acontece. O que, Flazoeiro? Justiça. O que acontece é o seguinte, gente, ontem a CNRD, até que enfim, condenou o Internacional a pagar o Flamengo. Vocês sabem que o Flamengo havia processado o Inter porque o Inter simplesmente comprou o Thiago Maia e não pagou o Thiago Maia. O Internacional veio no Flamengo, fez a compra e não pagou. Comprou e não pagou. E aí o Flamengo entrou com um processo na CNRD e falou, olha, eles precisam pagar e tal, e enfim. E aí o que acontece é o seguinte, o Internacional foi convocado a pagar, foi condenado a pagar 1.472.588 euros e 33 centavos pelo por estar inadimplente ao Flamengo. Vai também ter que pagar 51 mil reais às custas do processo e também deve pagar as demais parcelas previstas no contrato sob pena de aplicação de sanções de forma da RCNRD. E também condenou a pagar 467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatício. Ou seja, cara, não teve muito argumento. Quem deve tem que pagar, cara. Não tem esse negócio. Se o cara deve, o cara precisa pagar o que ele deve. E aí o Internacional foi condenado até que enfim e vai ter que pagar aí ao Flamengo todo esse custo. Vai ter que pagar a parcela que está atrasada, eles nunca pagaram, vai ter que pagar a parcela atrasada. E além de pagar a parcela atrasada, eles vão ter que pagar também honorários e outros custos adicionais do processo. Isso é bom para o Flamengo, isso é legal para o Flamengo, principalmente porque é o que eu falo, o Flamengo anda certinho com todo mundo. Então todo mundo tem que andar certinho com o Flamengo. O Flamengo paga a todo mundo, então todo mundo tem que pagar ao Flamengo. Não tem esse negócio. Isso aqui não é caso da mãe Joana, filantropia, que você chega aqui, pega o jogador e leva embora. Não gostou nem um pouco, reclamando. A gente sabe como o cantor ele é muito flamenguista e como ele costuma comentar de Flamengo, mas não foi só ele. Eu vi muita gente nas redes sociais revoltada. Pra quem não sabe aí que o Vene tá falando, é o MC Pose, que é flamenguista aí doente, né? Flamenguista fanático. Em grupos de WhatsApp também, com o fato de Andrés Pereira ter ido para o Palmeiras e piorou a situação quando ele mandou uma indireta ao Flamengo. Eu interpretei como uma indireta. Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil, disse ele. Eu vou pegar aqui as primeiras declarações de Andrés Pereira como jogador do Palmeiras. Abre aspas, o interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Agradeço ao clube por me dar a oportunidade de vestir a camisa de um clube gigantesco. Não vejo a hora de chegar ao Brasil e jogar. Recebi inúmeras mensagens que me deram a certeza que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com meus pais e a minha esposa. Quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha. Por que será, né, Andrés Pereira? Por que será, né? Ele ainda meteu aqui, conheci a academia de futebol no ano passado com a seleção brasileira e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem. E pelo que me falaram, ela está ainda melhor. Trabalhar em um CT como o do Palmeiras é algo com que todo atleta sonha. O CT do Flamengo é horrível, né, Andrés Pereira? Você não falava a mesma coisa quando...
Gente, olha só, na boa, eu não estou aqui dizendo ou querendo dizer que o Andrés Pereira tinha que ter vindo ao Flamengo. Não! Não! Na época eu era contra a permanência dele e hoje em dia eu não iria ser a favor da contratação dele, embora o Palmeiras tenha contratado um baita jogador. Fala sério, né, galera? O Flamengo tem Jorginho, tem Saúl, tem Arrascaeta, tem o Carrascal. Pra que o Andrés Pereira? Complicado, né? Um grande jogador e por uma, entre aspas, merreca, 10 milhões de euros, eles fizeram um grande negócio. Mas, mesmo se fosse o Flamengo pagando 10 milhões de euros por Andrés Pereira, eu não iria querer o retorno do Andrés Pereira. O Andrés Pereira, gente, ele é protagonista do maior erro da história do Flamengo. E isso não quer dizer que ele fez de propósito. Infelizmente aconteceu. Acontece no futebol. Mas aconteceu. E justamente contra o Palmeiras. O grande problema é que, quando ele estava lá fora, ou quando ele estava saindo do Flamengo, eu não me recordo a data exata, ele falou que se fosse para voltar para o Brasil um dia, ele só voltaria a jogar no Flamengo. E ele fez o quê? O que vários jogadores acabam não cumprindo. Esse é o grande erro de um atleta, um jogador de futebol. Eu, se eu fosse jogador de futebol, jamais daria uma declaração como essa. O Vinha, que hoje está no Flamengo, falou a mesma coisa na época. Aí na apresentação ele falou, eu só falei aquilo porque os jornalistas queriam ouvir. Vida que segue. O problema do Andrés Pereira é, ele cometeu o maior erro da história do Flamengo justamente contra o Palmeiras. E ele está indo jogar no Palmeiras. E quando ele chega, ele simplesmente diz que agora está fechado com o maior campeão do Brasil. Ele está mandando uma indireta ao Flamengo. Clube que perdeu um título de Libertadores porque ele teve uma falha bizonha. Ele poderia ter tido um pouco mais de respeito com o Flamengo. Mas é a minha opinião. Isso não quer dizer que eu esteja certo. E você do outro lado. E outra, repito, isso não quer dizer que eu estava querendo o retorno dele, mesmo ele sendo um grande jogador. Não. Eu não queria o retorno do Andrés Pereira. Para mim, esse jogador ia carregar essa cruz o tempo todo de ter cometido um erro. Se ele errasse um passe, a torcida iria vazar. Iria vaiar, desculpa. E olha, não é exagero dizer que Flamengo e Palmeiras podem chegar à final da Libertadores. E seria, no mínimo, engraçado, curioso, ver o Andrés Pereira de novo numa final de Libertadores, só que jogando pelo Palmeiras dessa vez. Só que Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no Brasileiro no Maracanã. Se ele não tiver lesionado, suspenso, ele vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí, meu amigo, ele vai sofrer muito com a torcida do Flamengo. Vamos falar agora de Internacional, que foi condenado pela CNRD, enfim, a pagar ao Flamengo. Eu postei nas minhas redes sociais todos os detalhes. Eu tive acesso à sentença, ao documento de várias páginas, e a decisão foi condenar o Internacional a pagar 1 milhão de euros, 1.472.000 euros, 588,33 ao Flamengo por inadimplemento do contrato. Condenar o Internacional a pagar R$ 51.211,99 ao Flamengo a título de custas processuais. Declarar que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato, sob pena de aplicação de sanções na forma do RCNRD. E condenar o Internacional a pagar R$ 467.000 aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios. O Internacional pode... É isso, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Todo dia nós estamos aqui, beleza? Colocando vídeo novo, notícia nova sobre o Mengão. Tamo junto. Um abraço.